Convido agora a palestrante Karina Aparecida Silva Damasceno. Uma salva de palmas. Boa tarde a todos. Eu vou ficar aqui embaixo, gente, que eu vou comer de cair. Acho que eu não tenho a destreza da Bruna, não. Né? Para não causar problema, eu vou ficar por aqui. Como ele falou, né? Meu nome é Karina, eu sou servidora da SEMAD e, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Parabenizar, primeiramente, o município de Caxambu, o prefeito, né? Luiz Henrique, o secretário de Meio Ambiente, juntamente com os que estão à frente, né, patrocinando esse projeto, essa conferência, que é muito importante, né, que a gente tem visto aí, que está sendo criada a muitas mãos, né, que a gente preza isso, e que é dessa forma mesmo que as coisas têm que acontecer, por várias mãos, tá? Bom, todo mundo retornou, agora está todo mundo tranquilo, com a barriguinha cheia, e um momento super oportuno para a gente falar, e a gente tem falado aqui, no decorrer também da parte da manhã, a gente tem falado de agendas, né? Agendas positivas, né? E a gente veio, todos nós aqui estamos aqui, viemos palestrar, não, eu falo assim, eu sempre gosto de falar que a gente não vai dar o peixe, né, para os municípios, a gente vai dar a vara. Nós estamos ali no poder público, né, a gente não pode, não consegue angariar recursos, porque a gente sabe que os recursos são a base de tudo, né, o dinheiro é a base de tudo, tudo que vocês vão fazer recorre do dinheiro. Então, assim, eu acho que todos aqui têm um propósito de ensinar, de mostrar para que vocês, gestores municipais, saiam da caixinha, né? Vamos pensar de uma outra forma, da forma que a gente possa angariar recursos. Muitas das vezes a gente vai no município, a gente encontra com o prefeito, ele vai falar assim, você já veio, quanto você veio nos dar? Não é assim que funciona, né? A gente não tem dinheiro assim, reviria, para poder sair entregando para todos. Gostaria de ter? Gostaria de ter, mas infelizmente nós não temos. Então aqui nós vamos falar dessa agenda, que eu acho que muito esperada, né, nova, porque muita gente tem muita dúvida sobre o que é pagamentos por serviços ambientais, porque a gente recebe ligações lá, fala assim, olha, eu sou proprietário de uma fazenda, eu tenho uma área ali, eu quero receber, como eu recebo? Sabe? Então, assim, é a falta de o entendimento que gera, que faz a gente conseguir adquirir as coisas. Então, assim, e é a partir do município, né? Tem que ser ali introduzido uma determinada situação, um projeto, para que eles possam ser reconhecidos de formas que eu vou falar ali, para poder estar angariando recursos de pagamento por serviços ambientais. Tá? Bom, o mestre de cerimônias mesmo falou que eu sou de uma diretoria lá na SEMAD, ela chama Diretoria de Projetos Ambientais e Instrumentos Econômicos. Essa diretoria, ela tem a competência, entre outras, né, de propor e coordenar a implementação de instrumentos econômicos e pagamentos por serviços ambientais no Estado. E juntamente também a gente ajuda também o próprio SISEMA, né, que é composto pela FEAM, pelo IEF, pela SEMAD e pelo IGAM, para poder criar, né, elaborar projetos e conseguir recursos, porque também nós também temos que tentar, a gente se desdobra para também conseguir recursos para poder beneficiar esses projetos. Bom, quando a gente fala de pagamentos por serviços ambientais, é interessante a gente entender uma coisa. Vou tentar ser o mais breve possível, mas eu acho que vai fazer muita diferença. Externalidade ambiental. Quem já ouviu falar sobre isso aqui? Externalidade ambiental. Ninguém? Ninguém? Tá bom? O que acontece? A gente, para trabalhar, a externalidade, ela existe, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Vamos imaginar, você está cansado, trabalhou a noite toda,
todo, está cansado, está doido para tomar seu banho, jantar e dormir. Só na hora que você chegou na sua casa, o seu vizinho começou a fazer uma festa te convidando. Você falou assim, não, fulano, estou cansado, obrigada, né? Não quero não, obrigada, não. Só que tudo bem, continua, vai e continua. Só que o quê? Ele colocou o som numa altura que você querendo ou não, você está participando dessa festa. Por quê? Aquilo ali que ele fez, você não pediu para estar participando daquilo. Mas o que acontece? Está sendo uma externalidade negativa, porque o som ali está te atrapalhando. Ele não deixa você dormir. Então, isso acontece também na forma ambiental, né? Vamos dizer assim, deixa eu pensar aqui rapidinho uma forma. Uma negativa, tá? Vamos pensar assim, no meio ambiente, o proprietário tem eu moro aqui, minha propriedade é logo abaixo do senhor João. Ele tem uma água aqui, né, um córrego que passa, ele tem a propriedade dele e a minha. Se ele deixar o boi dele beber ali, pisotear aquela água, contaminar aquela água, automaticamente aqui, eu não tenho boi, eu não tenho, não tinha ninguém ali para poder ficar pisoteando a minha água, mas o quê? Eu vou ter uma externalidade ambiental negativa, porque o boi dele pisoteou a água toda, e a água aqui que eu ia, fez xixi lá, né? Defecou naquela água, então aquela água ali que eu capturava, para poder molhar, né, regar a minha planta, está contaminada de alguma forma. Então, isso é uma externalidade negativa, ambiental negativa para mim. Eu não pedi isso e eu estou tendo essa consequência por causa do barulho. E também, em outras mãos, nós temos também a externalidade positiva, né? Agora, vamos partir lá para um vizinho maravilhoso. Você tem lá um vizinho que ele adora plantar. Aí lá na porta da casa dele ele planta flores maravilhosas, cheirosas. E você, quando você sai da sua casa, você vai passar, aí você tem a beleza daquelas flores, você pode contemplar, você não pagou nada por isso. E você sente aquele cheirinho daquelas flores. Então isso é o quê? É uma externalidade positiva, né? Então assim, você não quis, você não pagou, ele fez com o trabalho dele, mas você está se beneficiando disso também. Então, isso é uma externalidade ambiental positiva. E da mesma forma que a gente fala da questão da negativa, né? Você tem ali, como eu tinha falado, a água lá toda suja veio de uma forma negativa para mim. Entendendo isso, a gente vem trabalhando com as questões como os meninos ali falaram, sobre a questão dos instrumentos econômicos, né? Que o direito ambiental ele trabalha dessa forma, com instrumentos. Agora nós tivemos uma prova bem ali com os meninos ali da polícia, que tem os instrumentos de comando e controle, que é uma forma, porque os instrumentos do Estado, ele usa de instrumentos para poder estar dando um resultado melhor, para garantir um meio ambiente equilibrado. E o que são esses instrumentos? Instrumentos econômicos ou os instrumentos de comando e controle. Está entendendo? Estão conseguindo entender? Então, assim, o instrumento de comando e controle tem que existir? Tem que existir. Tá. Tem gente que vai entender só da forma de comando e controle, só ali, poluiu, capturou o pássaro, você vai ser passivo de sanções administrativas, cíveis e penais. Tem. Agora não. Os instrumentos econômicos, ele vem com uma intenção de prevenir e incentivar, né, as boas práticas, para que não venha agredir o meio ambiente da forma que os instrumentos comando e controle tem que inibir. Tá? Você tá, por favor, eu vou passar um vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais também. Tá?
biodiversidade, preserva o solo, gera água, produz alimentos e captura carbono, mantendo o equilíbrio no planeta. As pessoas também podem gerar benefícios para a natureza e a sociedade quando cuidam bem da sua terra. Por isso, os produtores rurais têm um papel importante como guardiões da natureza. Eles estão na linha de frente na luta contra as mudanças climáticas e pela conservação ambiental. Seu trabalho vai muito além de produzir alimentos. Eles podem preservar, recuperar e melhorar os serviços que a natureza nos oferece. Eu recuperei parte da minha terra e recuperei uma nascente que estava morta. Gente, não plantar é bom para você e é bom para o ambiente. Não tem coisa melhor. Toda vez que você, produtor rural, planta árvores, refloresta áreas degradadas, conserva nascentes, faz um manejo sustentável nas suas pastagens, maneja de forma adequada seu solo, implementa barraginhas que irão alimentar os lençóis freáticos, realiza saneamento rural e protege a vegetação nativa, está prestando um serviço essencial para a sobrevivência de todos nós. Para incentivar essas práticas ambientais tão importantes, existe o pagamento por serviços ambientais, também conhecido como PSA. O PSA é uma maneira de recompensar o produtor rural, seja financeiramente ou oferecendo assistência técnica e de insumos, como arames, mourões, fossas sépticas e mudas. O resultado do PCA foi positivo para nós, pela plantação, pelo dinheiro que foi revertido na própria área, foi o desenvolvimento da área que está sendo reaumentada. Quando vem o profissional, é diferente, porque ele tem as técnicas. Além de contribuir com o planeta, o PSA contribui com a valorização da sua propriedade. E você só participa se quiser. O PSA foi maravilhoso. Plantou 1.580 mudas. Cercar uma nascente minha que estava acabada. A água é vida. Ela abastece a fazenda toda. Tudo aqui eu uso a água da nascente. E ainda recebi um incentivo financeiro. Quem participa de projetos de PSA ainda tem mais facilidade para cumprir a lei e o Programa de Regularização Ambiental, o PRA. O cercamento para mim foi ótimo. Além de plantar, eu ainda fiquei mais sossegado, porque não vai faltar água nem para mim nem para meus filhos. Essas árvores que plantou aqui, principalmente, vai aumentar as minhas nascentes. A mata ajuda a nascer água. Então isso é a riqueza que eu ganhei por isso aí. Dessa forma, apoiamos os produtores rurais do nosso estado e buscamos um futuro melhor para a nossa e as próximas gerações. Um futuro construído por nós, os verdadeiros guardiões da natureza. Procure a sua prefeitura, o IEF ou a SEMAD para mais informações sobre projetos na sua região. Governo de Minas Gerais, trabalhando com responsabilidade, preservando o meio ambiente. Essas propriedades não veio, igual eu falei com vocês, não ligaram lá para a gente e perguntaram, olha, eu tenho uma propriedade ali que quero receber pagamento por serviços ambientais. Isso não foi feito dessa forma. O município ele vem trabalhando, né, com essas ações. Tem que ser feito um diagnóstico ali do município e em questões estratégicas. No caso, o Itabirito, ele percebeu ali as questões hídricas, né, que estavam tendo ali na região. E eles entenderam que deveriam fazer alguma coisa. Então, por meio, né, de chamamento, digital de chamamento, é uma forma mesmo espontânea do proprietário, mas só que ali, primeiramente, é feito um diagnóstico, né, da bacia hidrográfica. Então, eles pegam e fazem um levantamento, tem que ser feito um levantamento das propriedades que vão dar mais resultados ali naquela questão, naquele município, tá? A dona Maristélia e a dona Elza, elas têm ali a propriedade e, além disso, da questão de não só propriedades que realmente elas têm a propriedade e é uma pousada, né? E elas aderiram ao projeto. Então, ele falou que foi bom para ela,
tanto financeiramente, quanto na questão técnica também, que tem um grande diferencial, porque eu já vou falar um gancho, porque, como o Paulo falou sobre o programa Produtor de Águas, a questão do programa Produtor da AMA fala que somente o PSA, né, que é um pagamento por serviços ambientais, mas aqui no Estado, a gente também considera pagamentos por serviços ambientais os insumos que são dados para aquela propriedade, um cercamento, uma fossa séptica, questões de fazer um assoreamento, né, questão de fazer uma barraginha, né, porque igual ela falou ali, ela não tinha mais nascente e ela deixou fazer barraginhas. Porque tem vezes que você chega assim, não fica muito bonito mesmo, não. Né? Nossa, você está furando minha propriedade toda. Mas realmente, quando você vê que aquela nascente que ficou escassa e ela começa a brotar novamente, isso vai incentivando, né? De todas as formas. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Tá, e lá, né, como eu falei para vocês, a questão só um gancho muito interessante, é que lá as propriedades elas devem estar inseridas no município, óbvio, né? Especificamente na área de abrangência da região hidrográfica da bacia. E o proprietário, no caso, ele assina um termo e ele teria que permitir fazer ações de restauração do cercamento. Aí que vem o pulo do gato. O que acontece? Sabe quem financiou isso? Não foi o Estado. Quem financiou foi a Coca-Cola. Só que a Coca-Cola ela fez falou assim, olha, eu só financio as ações, somente o cercamento e o reflorestamento. Aí, o que o município fez? Conseguiu a contrapartida e também pagou de forma, né, financeira, pecuniária, os proprietários. Se eu não me recordo, foram na época, esse projeto de 2022, tá? Eles estavam pagando 200 hectareanos, R$200 hectareano. Como eu falo, gente, a gente fala que o PSA, ele é uma cereja do bolo, ele é a menor parte, porque hoje, se eu não me engano, o levantamento do IEF em torno de restauração de hectare está em torno de 57 a 70 mil reais. Um hectare. Então, imagina quando você entra numa propriedade, faz toda, consegue, e também tem um caso. A gente aqui no estado, você pode ver o programa Produtor de Água do Distrito Federal, né, da AMA, do Federal, e o nosso. A gente está atrelando ele ao prato. Por quê? Porque tem que regularizar. A gente tem que seguir o Código Florestal. Então, a gente atrela, né? Porque aquele PIB lá que o Paulo falou, que é a propriedade individual, o projeto individual da propriedade, nada mais é do que um PRAD, né? Para saber tudo que está ali e regularizar, tá? Bom, então, pagamentos por serviços ambientais é um tipo de instrumento econômico, tá? Igual eu falei, um instrumento econômico positivo, né? Que a gente fala. Não que seja também, não vamos banalizar o instrumento de comando e controle, porque, igual eu falei novamente, é necessário. Mas também ele não deixa de ser positivo em questões de induzir mesmo, né? De uma certa forma, de uma forma correta, de uma forma igual os meninos apresentaram a Cláudia Sargento, de uma forma já de educação ambiental, né? Mostrar para as crianças o que tem que fazer. Isso também é uma forma também de instrumento, né? Que inibe as más práticas ambientais. Então tá, o PCA é realizado por meio de uma transação de natureza voluntária, mediante o qual o pagador de serviços ambientais transfere a um provedor desses serviços recursos financeiros ou de forma de remuneração ou incentivos nas condições acertadas, respeitadas as disposições legais regulamentadas
claras e pertinentes. Olha lá, o pagamento por serviço ambiental ele surge como um instrumento econômico, como eu falei aqui, para incentivar práticas ambientais e valorizar o trabalho do produtor rural. Olha só, isso aqui é uma propriedade que a gente entende, né? Uma propriedade dos sonhos que a gente entende que está apta a receber o pagamento de serviços ambientais. Com tudo certinho lá, ó. Tem a ata, né? As suas matas ciliares, a sua reserva legal está aqui, mas também, como eu falei, juntamente com as questões das práticas, né, produtivas da propriedade, né? Isso aqui, eu vou deixar minha reserva legal, vou ter que plantar mais árvores nativas, e aí eu não vou poder produzir nada na minha propriedade. Não é assim. Por isso que deve ser feito um diagnóstico de forma adequada, e ali com técnicos, né? Igual ela falou lá, a senhora Elza. Os técnicos sabem o que fazer, né? A gente tem que ter é difícil que os proprietários rurais abram as porteiras, mas a gente tem que ter uma forma, né, com parceiros, Embrapa, Emater, né, que nos ajudam a trabalhar diretamente com os produtores rurais. Vamos lá, serviços ecossistêmicos. Serviços ecossistêmicos são aquilo tudo, né, que as contribuições diretas ou indiretas que o meio ambiente proporciona para o ser humano, para o homem em si, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente encontra lá na natureza, uma sombra que você tem, né? A água que está correndo, que está brotando, isso são serviços que o meio ambiente ele proporciona para o ser humano. A chuva, né? A árvore, a plantação, a floresta que vai regular o clima, isso é um serviço que a natureza está prestando. E já os serviços ambientais é uma atividade humana para a gente conseguir fazer ações que vão deixar aquele, ou mitigar ações invasivas que inibem a destruição do meio ambiente. Como eu falei, está lá na nascente. A gente deixa pisotear, poxa, vamos cercar essa nascente aqui, não vamos deixar o boizinho pisotear, não. Isso é um serviço ambiental. Isso é um serviço ambiental. Mais ou menos assim, né? Espero que vocês estejam entendendo. Bom, aí igual eu falei lá para vocês, não vou dialogar muito sobre serviços, né? O que, no caso, os serviços ambientais, né, ecossistêmicos, ele é considerado, né, no Programa Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, eles podem ser os serviços de provisão, de regulação, de suporte e serviços culturais. Aqui, como eu falei para vocês, ó, tem aquela questão, o consumo, né, de comercialização de tais como a água, o alimento, a madeira, a fibra. Isso aqui o meio ambiente nos proporciona, de regulação, olha lá, purifica o ar, a água, poliniza, né? Olha lá, o moço das abelhas lá estava lá fora falando da importância. Então, olha só que legal, olha só que importante um lugar como esse aqui. Olha só como que traz tudo, como que as coisas linkam, né? Como as coisas estão em conjunto e tem que andar em conjunto. Porque tá lá, que tem a abelha aqui, gente? Que tem a abelha, o moço ali da abelha? Tudo. Ele tem tudo. É um serviço lá que as abelhas proporcionam para você, para a gente, para a natureza. Tá? Da mesma forma de suporte, né? E também a questão aqui dos culturais. É o que ali, ó. Eu e minha esposa, nós casamos ali naquela mata, naquele lugar lindo lá. Isso é um serviço cultural que a natureza te proporciona. Memórias, né? Eu vim aqui lá naquela roça, lá do meu tio, brincava, subia lá naqueles pés de manga lá. São memórias que o meio ambiente faz você carregar. Então, isso é um serviço também que a gente presta. Então, nós não podemos esquecer
das propriedades ambientalmente adequadas, que valem mais. Então tá, então você vai lá, você é um proprietário rural, você tem uma propriedade que está toda, né, fez o CAR, que fez o PRA, está todo legalizado. O que tem? Fez novas adequações, você tem ali, ó, você tem ações, você tem ali uma fossa séptica. Gente, hoje em dia, uma fossa séptica a gente consegue, né? Muitas das vezes a gente consegue ações de fossa séptica, uma fossa séptica em torno de R$10 mil. Está ali o rapazinho ali do saneamento, mais ou menos isso, né, Rodrigo? Então você imagina uma propriedade, uma pessoa fala assim, nós vamos mexer aqui no saneamento rural aqui na sua propriedade, nós vamos colocar e instalar uma fossa séptica aqui, R$10 mil na sua propriedade. Tem gente que não quer. Tem gente que não, mas tem gente que quer. E depois o coleguinha vem correndo, olha que ele deu, passou a vez. Que foi feito um edital, né? Foi chamado de forma voluntária. Vocês querem participar? É assim que funciona, é assim que é o fluxo. Sempre um edital, para ter transparência, né? Porque vai vir dinheiro, a gente vai ter que prestar contas disso. Tá? Não é assim não é fácil. O Paulo estava falando sobre Passos, né, Paulo? A gente estava conversando. Passos, a Heineken, ela não passa o valor do PSA, né, o valor que ela quer angariar, que ela quer ajudar lá no projeto, ela não passa direto para o município. A Ana, ela fez uma triangularização, acho que é isso mesmo, entre os três, que a Ana, que lá falou, né, sobre um intermediador, e tem um pagador, olha só como que liga as coisas, tem um pagador e tem aquele que vai receber. E a Ana está aqui no meio. Então, o INCA, tipo uma TNC, uma ONG internacional, ela propôs, a Heineken passa o valor, a Heineken colocou isso, vou passar o valor total para o IICA faz toda, contrata tudo que tem que fazer, que aquelas propriedades já foram levantadas, já foi feito o edital, né? Os proprietários já aderiram, já foi assinado, já fizeram o PIP, já fizeram, né? Olharam lá e falaram, essa propriedade do São João aqui precisa fazer cercamento, isso. Aí o IICA vai, a empresa faz tudo, depois que tem o monitoramento, que o Paulo também falou. Para que é o monitoramento? Para saber se aquilo ali ficou ali. Porque também muitas das vezes você faz o cercamento, passa algum tempo, o cara fala, não quero não. Mas só que infelizmente o ser humano é dessa forma. Aí a gente entra com pagamento. Mas só que a gente vai lá monitorar. Seu João, você está com a cerca aí? Às vezes ele tem que só fazer manutenção, né, gente? Assim, que eu falo, está caindo uma cerca, levanta a cerca, bate a cerca de novo, né? Então, vamos também não deixar assim a Deus lá, não. Então, para ele poder manter aquelas ações ali. Então, assim, é uma troca. Espero que vocês tenham entendido, o que eu estou falando, que mais assim, não está sendo muito didático em questão, mas uma coisa mais aqui para nós, que eu entendo que aqui os gestores, né? Uma forma de entender, uma forma mais clara. Então, o quê? Isso agrega valor à sua propriedade. Isso agrega. Não é uma propriedade bonita, vistosa, que está toda correta legalmente, né? Isso agrega valor. Lá. Aí o município, como angariar recursos? Mas aí a Carolina chegou lá, perguntei para ela se tinha dinheiro. Quanto você está demandando? Eu falei, não tem nada. Mas o quê? É ali, ó. O que é bom ter? O município é bom ter um fundo, uma conta própria, para que tudo ali, né, depois possa, tudo que seja depositado ali, de dotação orçamentária própria, para ser revertido na área ambiental. Recursos de emendas parlamentares. Prefeito, tenha gestores que estão aqui, representantes, secretários, tenha uma boa afinidade com parlamentares. Bate na porta, tem muita grana. Mas também, gente, um outro detalhe, o pulo do gato.
sabe o que e nem para quê. Simplesmente isso. Estou precisando de dinheiro para quê? Não sei. Não sabe. Para quê? Aqui, o parlamentar, eu quero fazer um projeto, já estou com um projeto debaixo do braço. Projeto, gente, é uma coisa, tá? A nossa diretoria lá tem 5 anos. A gente sabe o quanto é moroso. E é muitas das vezes muito chato de fazer. Por quê? Porque você faz o projeto, não é amanhã que você consegue recurso para ele, não. Você vai ter que fazer o orçamento umas 3 vezes, porque já passou 3 anos e aquele valor ali já está obsoleto, tá? Você vai ter que voltar lá para refazer. O valor da cerca aumentou, o valor do prego aumentou, você vai ter que refazer. Mas aí você chega lá para o parlamentar que, olha, eu tenho um projeto onde eu vou atender 10, 15 propriedades rurais, vai melhorar, a gente vai ajudar na regularização ambiental da propriedade, vai melhorar a quantidade e qualidade da água. Quanto você precisa? R$200. Bom, cada gente que vai pedir não sabe o que vai pedir. Tem que ser feito o projeto. Tem que ser feito. E isso não só para questões, igual eu falo, tá, a gente precisa de um carro, tá? Mas pega o orçamento, descreve o que vai ser de benefício para a sociedade, o que aquele carro ali vai prestar. É assim que funciona. Meu Deus, 30 minutos. Então, outro ali, ICMS ecológico. Vou falar sobre ele amanhã. Muito importante. Tem secretário aí que nem sabe, secretário municipal nem sabe que recebe, que o município recebe ICMS ecológico. Nem sabe. Eu tenho recebido lá na secretaria assim, o município tal solicita ajuda financeira para criar uma unidade de conservação no município. Eu não sou boba. Eu vou lá, dou uma pesquisada, que legal, esse município aqui já tem uma unidade de conservação lá na área, né, dele, ele já ganha 300 mil mês, 100 mil mês, e está me pedindo dinheiro para poder criar uma outra unidade. Não é barato, não estou falando que é barato, não. É muito caro o procedimento. Mas você está entendendo que às vezes a pessoa não sabe nem o que está acontecendo dentro de casa? É a mesma coisa eu virar para o meu marido e falar assim, ó, me compra carne, me compra isso, me compra aquilo. Na hora que ele chega, o freezer não está nem cabendo de carne, porque eu não estou nem sabendo o que tem na minha casa. Não adianta. Parceiros, né? A gente ONGs, né, também, comitês de bacia. Comitês de bacia também tem um relacionamento com o comitê de bacia. Também eles têm recursos para isso. Termos, né, termos de ajustamento de conduta. Agora, eu vou falar rapidamente, sobre os cases assim, as lições, na verdade, aprendidas no Estado com alguns instrumentos de pagamentos por serviços ambientais existentes. Tá? O Bolsa Verde, né, que ele foi instituído em 2008, de grosso modo, tá? O Bolsa Verde ele vem pagando, ele foi criado para pagar floresta em pé, conservação. Tá? Hoje foi falho. Por quê? Porque foi o próprio Estado que estava pagando. O que acontece? Contingenciamento. Palavra feia. Simplesmente bloqueia o dinheiro. E aí? Como que vai pagar? Não tem jeito. Por isso que eu falo, o Estado não tem como, nós não temos, por mais que queremos, nós não temos autoridade sobre o dinheiro que está lá no caixa único. Então, realmente, fica à mercê. Então, esse foi o grande gargalo do Estado. Mesmo assim, houve grande evolução. Né? Teve resultados. Teve 2.107 beneficiários, foram pagos em torno, no caso aqui de até 5 anos, 18 milhões, em torno de 90 milhões, então, né, durante esses 5 anos, anuais, isso. Mais de 90 mil hectares, né, protegidos, né,
nessa questão. Então, assim, em 79% dessas áreas, até 4 módulos fiscais. Gente, eu estou deixando o QR Code aqui, ó, eu já atualizei, está tudo certinho. Se vocês quiserem saber mais informações, vocês podem estar, todos os QR Codes estão ali para poder, porque a gente vai pincelando mesmo. Aqui vocês vão pegando, tá? Bolsa Reciclagem é um outro instrumento de pagamentos por serviços ambientais, mas no caso ele é o urbano, né? O urbano, porque lá, ó, tem um incentivo financeiro às cooperativas e associações de catadores de materiais reciclados. Esse recurso aí, ó, vem de emenda parlamentar e, se eu não me engano, tá aqui. Não tem do Estado. Não tem. Aqui, né? Aí o que acontece? Nós tivemos essa notícia boa hoje, com o Paulo aqui na parte da manhã, e ficou paralisado. Está lá em trâmite até hoje. Teve umas solicitações lá para a gente fazer umas notas, né? E tal, para complementação e tal, mas ainda não saiu. Bom, aí esse projeto de lei, ele vem, né, contemplando um arcabouço, né, de serviços ambientais, traz uma segurança jurídica, que isso é importante, né, um dos mais importantes, e fomenta a transação financeira entre os privados, ou seja, dentro do corpo, né, desse projeto de lei, é trazido essas premissas. Aqui. Deixa eu lembrar. Tá. Então, aqui. Então, aí nós criamos esse programa, né, o Programa Estadual de Serviços Ambientais. O que a gente julga? Ele é um guarda-chuva. Por que guarda-chuva? Porque o PSA, ele pode ser, ele vai vir com subprojetos. Olha lá. O Programa Produtor de Água é um projeto, é um programa que pode ser, foi feito tudo e tem pagamentos por serviços ambientais. O Conservador das Gerais é um outro programa, que eu vou falar na hora que acontece ali, também pode vir a ter pagamento por serviços ambientais. Apoio e fortalecimento, o Bolsa Verde em si, né? Esse passivo, parece que até o Paulo estava falando que teve uma reunião ontem, eles estão delirando, e... Não, estou com 35, mas eu já passei dos 35. É isso? Que parece que eles estão resolvendo, né, a questão do Bolsa Verde para poder cumprir esse passivo. Tivemos o acordo de cooperação técnica com a ANA, onde o Paulo falou, que eu vou pincelar aqui rapidamente, que foi passado, nós fizemos um acordo com eles, onde foi feito várias oficinas, aprendizados, foram feitas várias reuniões, nós fomos em propriedades, né, de projetos aqui instalados em Minas Gerais, para a gente entender o processo e fazer a criação do programa Pão de Queijo, né, que é o nosso maravilhoso Marcelo Fonseca, que é o diretor-geral do INAM, fala que é o Programa Produtor de Água de Minas Gerais e Pão de Queijo. Tá? Então, ele entrega esforços, né? Aí a gente foi entregue esforços, né? Esse ACP que nós firmamos, para poder a gente criar o nosso, que hoje, né, foi felicidade aqui para a gente, em mão, né, em primeira mão, que ele foi publicado hoje, a resolução. Por quê? E é um grande fator, porque aqui, ó, 75 projetos existentes do programa, todo o estado, o Minas Gerais tem 34 e possui 15 que possuem arranjos institucionais de PSA, é que eu falei, né? Talvez o proprietário entendeu, e o proprietário fala, tá? Só as intervenções aqui me basta, que a gente quer te pagar. Teve um senhorzinho lá que teve uma, não sei como nesse dia foi pagar o cheque, ele falou assim, não quero receber não. Pra quê? Não quero receber, brigando para não receber o valor, que ele já estava satisfeito nada, porque ele já tinha acontecido na propriedade dele. Tá? Aqui é o nosso programa, né? Produtor de Água Pão de Queijo, fortalece esforços conjuntos, ele é conjunto com o SEMAD do IEF.
apoio técnico aos produtores rurais, esse é um dos objetivos, projeto individual da propriedade, né? Considera o CAR e os seus passivos, retificar e apresentar a proposta da adesão por PRA, como eu falei com vocês, o PIP, né? A gente já vai tentar entregar para ele, olha aqui, ó, você já tem o PIP, o PRA na sua propriedade, já está correto, ele poderá correr lá e passar de alguma forma, por mais que possa ter algum passivo, né? Mas assim, já está pronto para ele. A busca contínua de parceiros, né? Que é muito importante também. Aqui, ó, eu tinha até colocado, publicado, está previsto para setembro. E foi até adiantou, hoje foi publicado. Bom, ele também falou, né, da nossa UGP, porque o que acontece? Unidade Gestora de Projetos. A UGP é uma unidade, né, de instituições que faz a gestão do programa produtor de água dentro do município. Gente, não pode. O programa produtor de água ele não é do município. Ele é de todos. Você tem que ter uma unidade gestora. Por quê? Porque se amanhã mudar o município, o prefeito, o outro prefeito não vai querer. Ele acaba com tudo. Não quero mais, não quero saber disso não. Não entendo isso, não quero saber disso aqui. Ele acaba. Mas tendo outros pilares, né, fortes, ele não acaba. Mas outra coisa, não tem como eu fazer a festa na sua casa sem você estar sabendo. Por isso que o município tem que estar junto. Está vendo? Uma coisa ali com a outra. Não tem como. Lá também, né, como o Paulo tinha mostrado, alguns projetos, se vocês quiserem também saber melhor, né, do programa Produtor de Água tem ali. O prato produzir sustentável, né, como a gente fala, que está dentro, né, a gente leva ele em consideração, que a regularização, a gente tem batido na tecla para estar usando, regularizando as propriedades, conforme tem que ser. Nós temos também, como pagamentos por serviços ambientais, nós fizemos um acordo de cooperação com a Vale, que a gente vai tentando, né, gente? Igual eu estou falando, estou ensinando aqui vocês correrem atrás, mas a gente também fica correndo atrás lá. A Vale, por vontade própria, não foi compensação não, tá? Ela está ganhando 42 milhões para restauração, para regularização ambiental e restauração de até 540 hectares, lá na Alta Cachoeira das Andorinhas, que fica ali em Ouro Preto, que ali é o quê? Onde ela trabalha, né? Ela quer estar próxima da sociedade ali. Então, o que acontece? A gente vai fazer um piloto lá, eles não vão pagar o PSA, então eles vão ter que correr atrás, porque o povo vai me matar se eu não conseguir PSA. Então, a gente vai, estou brincando com a gente. Então, assim, a gente vai correr para angariar recursos de alguma outra forma para o PSA ali. Para aqueles que aderiram, eu quero estar regularizado, eu quero que seja feito tudo ali na minha propriedade, e depois a gente vai fazer a conta, a gente vai fazer uma valoração de quanto que a gente vai pagar, e aí a gente vai tentar pagar o PSA. Então, assim, está tudo no nosso radar. Aí, com esse embalo aí, o que a gente pediu? Ô, Ana, ô, Vale, pelo menos faz uma manual para a gente. Contrata uma empresa aí e elabora aí um manual alternativo de como que a gente faz, para a gente passar para todo mundo aqui, para todo mundo saber esse passo a passo de como que funciona. Aí ela vai fazer para a gente, pelo menos isso que a gente conseguir. Mas eles têm feito muita coisa, tá? Tem feito muita coisa. O plano conservador das Gerais, igual eu falei, esse plano conservador das Gerais, ele veio lá do Extrema, que era o conservador das águas, depois o Paulinho lá, que era com o burrinho e a fusquinha, foi crescendo, aí eles fizeram o conservador da Mantiqueira, que abrangeu ali outros municípios ali ao redor, e ele veio até o Ricardo Aires, né, lá de Barbacena, que é o gerente, né, lá de Barbacena, do IEF, falou assim, nós temos que crescer o negócio, temos que expandir esse negócio. Então, aí nós criamos o conservador das Gerais. A gente está fazendo um projeto piloto também, temos 11 municípios. O que nós fizemos com os municípios? Nós conseguimos fazer, nós pegamos mãos, fizemos oficinas,
assim, ó, aqui. Aí nós fizemos um bolinho ali, Itabirito, Ouro Preto, Nazareno, não vou saber, São João del Rei, fizemos bolinhos. Aí a TNC conseguiu, ela tem uma plataforma que chama Portal da Mantiqueira. Ela consegue, ela puxa o SICAR e ela consegue ver as propriedades com o número do CAR e aí faz o diagnóstico que eu falo com vocês. Aí o município também, e a gente conseguiu que eles fizessem uma lei de PSA, a gente entregou assim, uma cópia, assim, um piloto para eles, uma minuta de PSA, aqui ó, coloca conforme aqui o município, porque também não é copia e cola não, tá gente? Pelo amor de Deus, quando consultar um coleguinha, consultar um município vizinho que está ok, não é só pegar o documento ali e copiar e colar não. Você tem que ler, deixa eu ver se realmente essa lei aqui cabe no meu município. Ah não, tem que mudar isso aqui, 60% não, quero só 50%, ok, é o que a gente pode. Vamos só 50, pagar 50, receber 50, não sei. Então, vocês têm que estar olhando o que condiz, o que cabe no seu município, tá? Aí aqui, né, quando nós continuamos, nós fizemos, e foi muito legal. E de todos eles, aqueles mais robustos que fizeram para casa, o que eu falei? Que aquele que já tinha um projeto debaixo do braço, com valor, com tudo, nós fizemos recentemente, em 2 semanas, uma rodada de negócios. Nós convidamos empresas que trabalham, que atuam ali no redor dos municípios, e eles apresentaram o projeto. Tem gente muito interessada, falando assim, gente, a gente está precisando disso, a gente tem que fazer compensação. Eu preciso de área para compensar, e eu não tenho. Aí o quê? Estão negociando. Por quê? Porque soube pedir, foi preparado. Você tem que se preparar para poder pedir, gente. Não tem como. Estou acabando. Tá, uma outra coisa que se vocês puderem me ajudar. A DEPAI, ela fez um banco de iniciativas. O que é o banco de iniciativas? Está no QR Code aqui. É um formulário. Por quê? Porque existem outros programas de PSA espalhados no estado que a gente não tem conhecimento. Então, assim, a gente tem ele aqui para os municípios, né, que está responsável pelos projetos, cadastrarem os projetos aqui como uma vitrine, tá? A gente vê se realmente é um programa de PSA, e se a gente tiver uma oportunidade, a gente entra em contato. Então, mas é importante a gente fazer esse levantamento. A remodelagem, né, de conversão de multa, né? Também é muito importante, porque agora a gente deu certo, né, a questão que a gente fala do PECMA, né, a questão que antigamente, que no início de tudo, eles queriam sanar todas as 3 esferas, né, civil, penal e administrativa, mas só que foi visto que não foi dado certo isso, então aí conseguiram dar um passo atrás e estão considerando mesmo só a esfera administrativa, criando um banco de projetos e que também, né, venha priorizar as cadeias de restauração e fortalecimento. Isso aqui, gente, tem me falado assim, eu tenho uma empresa aqui no meu município aqui que tem que pagar uma multa e aí vai voltar o valor para cá, né? Não é assim, tem procedimentos. Aí vocês podem olhar aqui no QR Code aqui, que vai ter todo lá, vai abrir a página lá da SEMAD, onde tem a questão da conversão de multas, que pode ser feito e que não pode, tá? A nova lei do FIDRO, né, que agora a gente tem, foi feita uma nova lei, a SEMAD passa a exercer, porque era de domínio do IGAM, né, que agora passa para a SEMAD, e compartilhada, né, automaticamente com o IGAM também, fazendo como função de agente financeiro, e sendo que os próximos passos é estruturar e recepcionar o FIDRO, questão de regularização da lei e os outros atos normativos para a gestão. Aqui os resultados esperados, com tudo isso para finalizar, os nossos resultados, né, que a gente espera com esse pouco aí que a gente está fazendo.
Fortalecer a agenda ambiental em Minas Gerais, com maior integração entre os instrumentos, ampliação da adesão dos produtores rurais ao PSA e também do PRA, né? Valorização dos serviços ecossistêmicos, com estímulos de práticas de conservação da restauração florestal, mobilização dos parceiros e dos recursos financeiros, que é o que eu falei, vamos conversar, vamos chegar junto, vamos ter projeto, né, dessa forma. Criação de modelos aplicáveis, né, replicáveis, que é isso aqui que a gente está falando. A gente veio aqui, eu dou o exemplo de Itabirito, não é para poder desmerecer ninguém, não. É para falar, olha, deu certo, dá certo, então vocês conseguem. Vocês conseguem. E fortalecimento institucional e normativo, trazendo segurança jurídica operacional aos programas ambientais. Muito obrigada, acho que eu falei muito, mas eu espero que tenha contribuído. E obrigada, Bruna, mais uma vez, tá?